A paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Aqui quem cumprimenta é seu irmão em Cristo, Feliciano Lima, e eu quero contar uma experiência que o Senhor me permitiu eu passar. Uma experiência que o Senhor me permitiu eu passar. E o Senhor me deu essa experiência no dia 27, entrando para o dia 28 de madrugada de agosto, às 3:30 da madrugada para 4 horas da madrugada. O Senhor me deu essa experiência, depois que eu terminei de orar até 2 horas da madrugada, 2 horas, 2:30, e fui me deitar. E nisso, antes de eu entrar em oração, antes de o Senhor me dar essa experiência, estava tendo um culto de Pentecoste, aonde o Senhor estava derramando a unção sobre a minha vida, que eu não aguentei a unção de Deus, a presença de Deus, e tive que cair no chão, porque eu não consegui controlar o meu corpo, a minha carne tremia de tanta unção, de tanta presença de Deus. E ali o Senhor estava derramando a unção na minha vida, naquele momento. E fui para casa. Então, era o dia 27 para o dia 28. Então, eu entrei de madrugada, de 27 para o dia 28 de agosto, e orei buscando ao Senhor. Orei um certo horário, das 2 horas, da meia-noite até 2 horas, 2:30 da madrugada, e fui me deitar. E essa experiência o Senhor me deu por dia 3 da madrugada, 3:15 ou 3:30 até 4 horas da madrugada. O Senhor me deu essa experiência que eu ia relatar para os irmãos. O Senhor me permitiu passar por essa experiência. E essa experiência que o Senhor me permitiu passar está enquadrado nesses 2 versículos que eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Outro versículo que o Senhor me concedeu para ler dessa experiência que Ele me deu. 1 Samuel, capítulo 29, e versículo 9, que diz assim: A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez? Ele eliminou os médios e as espíritas da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim? Aqui no versículo 10, versículo 11. Quem devo subir? Perguntou a mulher, e ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul? Glória a Deus. E disse Samuel, através da boca daquela mulher espírita: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Irmãos, esse versículo que Deus me deu, esses 2 versículos, tem a ver com a experiência que o Senhor me permitiu passar. Eu estou assim ruim da garganta, enfermo, devido à batalha que eu passei, espiritual e também físico, depois que o meu espírito retornou para o meu corpo. Eu estava dormindo, eu terminei de orar e fui dormir. E naquele momento eu começo a entrar em um sonho. E nesse sonho eu estava com a minha pastora, né, e alguns irmãos orando.
E naquele momento da oração, a gente estava dentro de uma cúpula, tudo branco. Tinha uma blindagem sobre nós, sobre a minha pastora, sobre eu e sobre os irmãos que estavam ali naquela cúpula orando. Uma blindagem transparente, branca, linda. E a gente começando a orar, buscando a presença de Deus, quando de repente, no sonho que eu tive, eu via alguém me segurando do lado esquerdo e me puxando para cima. Naquele momento do sonho, já não era mais sonho. Naquele momento eu já senti o meu espírito se deslocar do meu corpo. E eu vi aquele ser que segurava no meu braço e puxava o meu espírito. E ele puxava para cima. E ele puxava com alta velocidade. E eu perguntando, Senhor, o que está acontecendo? E eu escutei a voz da minha pastora falando assim, eu te conheço, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Todos os teus projetos, todo o teu engano está sendo destruído em nome de Jesus. Quando ela falava isso, quando ela orava desse jeito, aquele ser que segurava, ele já não era mais uma luz, um anjo de luz. Já era um demônio em forma de gelatinosa, em forma de gelatina, em forma de chiclete, para vocês entenderem melhor. E ele me levava, me passava do primeiro céu e eu já estava entrando no segundo céu. Quando eu cheguei no segundo céu e vi a atmosfera, eu vi aquela lua cheia, eu rapidamente, eu gritei, clamei o sangue de Jesus e aquele demônio me soltou do segundo céu e o meu espírito veio voltando em alta velocidade para o meu corpo. Quando o meu espírito voltou para o meu corpo, o Senhor falou comigo. Eu escutei a voz do Senhor dizendo essas palavras. Esse demônio se chama Veno. E o Senhor dizia isso. É um principado. Esse principado se chama Veno. Quando o meu espírito voltou para o meu corpo e o Senhor falou comigo de forma audível no meu ouvido, eu abri meu olho físico e eu vi aquele demônio todo negro, todo preto, em forma de gelatina e estava grudado do meu lado esquerdo. E eu pegava com a minha mão direita e começava a repreender aquele demônio. E aquele demônio querendo me engolir. E o Senhor me permitiu ver com os olhos espiritual e com os olhos físicos. Eu vi ele assim, com os olhos abertos, quando o meu espírito voltou para o meu corpo. E quando eu comecei a repreender para aquele demônio se deslocasse, se deslocar do meu lado esquerdo, eu fiquei quase sem voz e ainda estou sem voz, porque foi uma luta travada que eu tive espiritual e física repreendendo. E aquele demônio desapareceu. Quando ele desapareceu, eu olhei para a porta do meu banheiro e eu vi a parte da gelatina preta daquele demônio ficou. Um pedaço daquele demônio preto em forma de gelatina escura ficou e ele fazia o símbolo, fazia o formato do símbolo da estrela de Davi. E eu vi aquilo ali. E o Senhor me mostrava aquilo ali.
E o Senhor dizia para mim: esse principado é o que está dando falso arrebatamento em algumas pessoas. Esse demônio é um principado e o nome dele se chama Veno. O Senhor dizia essas palavras para mim. Esse principado, irmãos, o Senhor dizia para mim que esse demônio, ele se transforma em homem e mulher. Ele é um príncipe de Satanás, ele é um principado. E ele veio querer me arrebatar, querer me dar experiência. Ele veio querer me arrebatar para mostrar o céu. Porque ele estava me levando na direção do céu. Só que eu via, quando ele me via me levando na direção do céu, para chegar no terceiro céu, né? Ele me levou até o segundo céu da atmosfera. Quando ele me levando mais para cima, para chegar no terceiro céu, eu via ele em forma de luz quando ele me levava. E depois eu escutava a minha pastora repreender. E eu começava a repreender também. E aquele anjo, que era um anjo de luz, se transformou em um anjo em forma de gelatina escura e negra. E ele me soltou. E o meu espírito foi saindo, foi caindo e voltou para o meu corpo. E eu vi, com os olhos abertos, quando eu acordei, quando o meu espírito voltou para o meu corpo, eu vi aquele demônio. Ele vem do lado esquerdo para arrebatar as pessoas, dando arrebatamento falso. E o Senhor me permitiu eu passar por essa experiência, porque Ele disse para mim que tem pessoas que estão tendo falsos arrebatamentos, falsas experiências, que é dada por esse principado, que é chamado Veno. O Senhor dizia essas palavras. E eu fiquei assim ruim da garganta e estou até hoje porque eu estava lutando em oração. E quando eu vi aquela parte da gelatinosa, para vocês entenderem, aquela parte escura em forma de gelatina, ele fazia o símbolo de Davi. E o Senhor dizia para mim que aquele símbolo que ele estava fazendo é uma forma de enganar os cristãos, as pessoas que estão tendo experiência, para dizer que aquele símbolo é de Deus. E tem muitos demônios, irmãos, dando experiência para as pessoas, e as pessoas estão pensando que é Jesus que está dando experiência para essas pessoas. Quando Saul foi chamar aquela mulher adivinha, aquela mãe de chiqueiro, vamos dizer assim, aquela mãe de santo, mãe de chiqueiro, ele foi se consultar com ela. E naquele momento entrou um demônio nela, e o demônio era da transfiguração. E aquele demônio, irmãos, que entrou naquela mulher, falou para Saul. Aquele demônio era um demônio da transfiguração. E aquele demônio usou a boca daquela mãe de chiqueiro para passar aquele recado para Saul, sendo que não era o Espírito Santo ali, não era Deus dando aquele recado para ele, para aquela mulher, mas sim era o demônio da transfiguração. Segundo, se você prestar atenção, o Espírito só repete as palavras que Samuel já havia dito a Saul em vida, imitando o profeta de Deus. Então não tem como você ficar surpreendente com isso. Tudo isso nos mostra que os sutitos, como Satanás é astuto, como ele é especialista em imitação, em enganar, em mentir. Se não prestarmos atenção
Se não tivermos a nossa vida no altar em jejum, constante jejum em oração, e tendo discernimento de espírito, se não tiver o discernimento de espírito, não tiver uma vida consagrada em jejum e oração, principado nos engana. Demônio assim fraquinho não engana não, mas principado e potestade engana sim, porque ele já tem um poder mais elevado que os demônios, esses demônios fraquinhos que a gente expulsa. Então, essa foi a experiência que Deus me permitiu passar. E o Senhor dizia para mim que tinha muitas pessoas que estavam tendo essas experiências que era dada por esse principado chamado Veno. E o Senhor dizia para mim que ele se transforma em homem e em mulher, em forma de anjo. O Senhor me permitiu passar por isso, porque Satanás queria me dar um falso arrebatamento. Um falso arrebatamento para eu dizer para os amados irmãos que eu vi o céu, que eu vi isso, que eu vi aquilo. Então Satanás ia me dar um falso arrebatamento, uma falsa experiência. E o Senhor interferiu. E o Senhor me permitiu passar por isso, para eu ficar mais atento, mais em jejum, mais oração, mais vigilância, e sempre buscando mais e mais o discernimento de espírito. Que você possa se despertar, meu irmão e minha irmã. Tome muito cuidado, porque no céu não tem placa de igreja. Só tem no inferno que tem placa de igreja, onde as pessoas morrem idolatrando a sua igreja, idolatrando a placa de igreja. Tem algumas pessoas que teve experiência no inferno que viu pessoas com placa de igreja na mão, por idolatrar a placa da igreja. Nós temos que idolatrar é Cristo, não a placa da igreja. Mas no céu não tem placa de igreja. Tem casas, tem mansões, mas não tem condomínio de nome de igreja nenhum. Amém? Examine a palavra do Senhor e a paz do Senhor Jesus.